Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui dando continuidade ao assunto da lição e, de forma especial, esse tema quando fala de que a alma morre, né? E o título é A alma que pecar, essa morrerá. Esse tema, irmãos, ele é muito interessante e, de certa forma, curioso, porque é defendido por alguns que a alma, na verdade, que aqui sendo retratada, está falando da alma no sentido de morte espiritual e não a morte literal. Eu tenho um comentarista que eu aprecio muito, que é o Champlin, e ele faz menção a esse verso, até dando uma ênfase que, lamentavelmente, para mim, não corrobora com a Bíblia, nem corrobora com a minha fé. Por quê? Ele chega a descrever que esse assunto ele é mais explicado nos escritos apócrifos ou no pseudo-epígrafos. Que seriam isso? São escritos, irmãos, que são fora da Bíblia, fora do cânon. O pseudo quer dizer falso, né? E epígrafo escrito, ou escritos falsos. Mesmo que tenha esse título, eles validam esses textos, esses livros, como que evidência histórica. E eles, na verdade, não foram aceitos no cânon bíblico, né? Na Bíblia que tem esses livros, por causa da sua maneira de descrever e de conceitos que são contrários a toda a Bíblia. Porém, o que aqui Ezequiel está tratando, está fazendo menção sobre a alma em si, a pessoa. E outra coisa que é interessante, o sentido de morte aqui não é a morte literal, ou, perdão, não é a morte natural que todos vamos passar, mas aquela morte da qual não terá volta. É claro que Ezequiel está fazendo menção aqui do período que o povo de Israel iria sofrer, o povo de Judá ia sofrer com o cerco de Babilônia. Eles iriam sofrer e por conta disso eles chegam a dizer, olha, a alma que pecar, vocês que transgredirem, vocês vão morrer diante dessa situação. Porém, esse verso ele tem uma percepção, uma visão muito mais ampla. Ele vai até os nossos dias, ou perpassa os nossos dias. Por isso que ele fala que a alma que pecar, ou a pessoa que pecar, essa morrerá, de fato morrerá para sempre. E é interessante porque na versão NVT, nesse texto, ele chega a dizer assim, a pessoa ou o indivíduo que pecar, esse irá morrer. Então, assim, demonstrando que a alma quer dizer, na verdade, pessoa e não ser material. Vocês lembram de um texto de Gênesis, e eu vou ler para vocês aqui, Gênesis capítulo 46 e o verso 26, que diz assim, todas as almas que vieram com Jacó do Egito, que desceram dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Eu pergunto, Jacó foi por acaso para o Egito com almas desencarnadas? A nova versão King James chega a descrever assim, e foram ali 66 descendentes, e a NVT faz menção que ali eram 66 pessoas. Os descendentes faz menção a toda a família de Jacó, e nunca, jamais, almas desencarnadas. Isso aqui me faz entender o seguinte, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela mantém o conceito do que é uma alma. Ela mantém um conceito que tanto os seres humanos quanto os animais são almas viventes ou seres viventes. E nunca um ser imaterial, aquele que eu falei para vocês ontem, no tocante aqui, tanto os animais como os seres humanos são pessoas em si. Não há divergência ou diferença entre um e outra. No tocante, é claro, com respaldando, né, ou com a diferença de que os seres humanos foram criados à imagem de Deus, que os seres humanos foram feitos pensantes, e os animais em si não foram. Os seres humanos eles têm uma comunicação e se relacionam de forma familiar, os animais não têm esse mesmo, tanto que há entre um e outro, após o pecado, uma certa familiaridade, embora eles se dão bem, mas você vê os cachorros filhos com os cachorros mães, até entre si se relacionam também de forma sexual, porém, biblicamente falando, quando Deus criou os seres humanos, não criou com esse propósito. E eu quero falar aqui muito claro sobre os seres vivos, né? Os animais são seres vivos, os seres humanos também são seres vivos. E aqui eu entendo que quando é mencionado a expressão alma e pessoa, são a mesma coisa, as mesmas situações. Refere-se a o mesmo ser vivo. Lembram daquele texto muito conhecido, né? O João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E o perecer quer dizer morrer eternamente. Ele fala aquele.
aquele que nele crê, aquela pessoa, aquela alma vivente, aquele ser vivo, não venha perecer, ou seja, não venha morrer eternamente. O mesmo situação se encontra em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte, no tocante à morte eterna. Quando Ezequiel fala assim, a alma que pecar, essa morrerá, aquela que continuar pecando, que viver na prática do pecado, não terá como se salvar. Ela, na verdade, irá se perder. E aqui, o próprio autor também do livro de Romanos, né, o Paulo, quando ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, a morte, ela veio para a punição eterna daqueles que quiserem viver no pecado. Cristo vai destruir o pecado, mas a alma, a pessoa que quiser continuar pecando, logo ela irá se perder, ela irá perecer, como está aqui no texto de Mateus 10:28. Temam aquele que possa fazer perecer, é a mesma expressão de João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, e o perecer quer dizer morrer para sempre. Esse texto, irmãos, é muito claro na Bíblia, por mais que você encontre alguns teólogos, alguns comentaristas fazendo menção de forma deturpada, né, e com todo respeito ao que eu estou falando, é de que a alma, na verdade, ela não morre, mas ela se vive após a morte, ela se liberta. Esse conceito, isso faz parte de uma filosofia e não de teologia, como nós falamos sobre o citado livro Assim Diz o Senhor. Nesse caso, eu entendo, todos nós somos almas viventes e todos nós estamos propensos a morrer para sempre. Não vai existir, irmãos, nenhuma alma que vai ficar queimando. Observe como é que Deus seria. Você está salvo e vê o seu filho que morreu e que se perdeu, está ali morrendo ou sofrendo, melhor dizendo, sofrendo por todo o tempo, porque a alma não morre. A alma ela vai ficar sempre sendo, para todo sempre, queimada, queimada, queimada. O céu nunca seria um lugar agradável, onde um ente querido que perdeu pela morte aqui, você estava vendo ou sabendo que ele está sofrendo para sempre em um outro lado, em outra esfera de situação. Biblicamente falando, isso não tem nem como ser levado de uma forma lógica ou racional, embora eu respeite quem crê dessa forma. Uma coisa que é certa, a pessoa que pecar, a alma que continuar na prática do pecado, essa será, na verdade, destruída. Que Deus, portanto, nos conceda a bênção da convicção e a certeza de que em Cristo toda pessoa, na verdade, alcançará a salvação. E a pessoa, a alma, que morrer na prática do pecado, essa de fato será destituída da glória de Deus, da eternidade e da salvação. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez termos estudado a Tua Palavra. Nos faz, Senhor, cada dia mais entender ou ter entendimento da mesma, da maneira pela qual o Senhor nos deixou. Por isso, Pai, te pedimos, nos dá fé suficiente para que possamos continuar a viver uma vida em santidade ao Teu lado, e que, embora em alguns momentos possamos escorregar, fraquejar, fracassar ou cair, que nós não nos esqueçamos que temos um Deus que está disposto a nos resgatar, e nós, como almas vivas que somos, sermos transformados para não mais passar pelo dano da segunda morte. Nos dá, ó Pai, esta bênção, nos perdoa os pecados e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para você na presença de Deus e compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva e nos auxilie para que a palavra de Deus alcance outros mais corações. Um ótimo estudo, um ótimo dia e até o próximo estudo. Até logo.